Oi, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, tá, nós vamos continuar estudando sobre os aspectos da Ásia, tá bom? E hoje, a parte da matéria em que a gente vai falar, que a gente vai conhecer, vai estudar, vai aprender, está entre a página 382 e a página 391, tá? Do livro 2. Então, você vai lá, você abre seu livro, a sua página, nessas páginas aqui, tá bom? Faça a sua leitura e a partir daí você já pode fazer os exercícios, tá? Depois que você fizer os seus exercícios, volta pra cá porque eu vou começar a comentar eles com vocês, ok? Então, na terceira estalada, vocês se posicionem e comecem a ler, tá bom? Lembrando que é até a página 391, ok? Então, vai! Então, povo, já que vocês pausaram o vídeo, vocês leram e tentaram fazer os exercícios, agora eu vou dar uma comentada neles com vocês, ok? Então, começa na página 382. Aí, o primeiro exercício, a gente tá na página 385, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. Que informação o principal mapa apresenta? Então, aqui nós temos o mapa. O nome do mapa é Oriente Médio, fluxo de petróleo para o mundo. Então, é um mapa que fala sobre o petróleo, né? Do Oriente Médio, como que ele é distribuído no mundo. E nas setas nós temos a legenda que cada seta tem uma grossura diferente e essa grossura ela tem uma proporção, tá? Então, essa proporção está escrita na própria legenda, fluxo de petróleo em milhões de toneladas. E nós temos 30, 60, 120 e 240. Quanto maior é o número, mais larga a seta é. Então, vamos lá. Com a informação principal, o mapa apresenta essa questão da exportação do petróleo do Oriente Médio. Quais países ou regiões são os maiores importadores de petróleo oriundos do ensino médio? Ou seja, os países que recebem esse petróleo. Então, o principal são os países da Europa, tá? Seguido pelo Japão, China e Índia, tá? Depois, Estados Unidos e, por último, África e Singapura, ok? Então, como está perguntando quais são os maiores importadores de petróleo, então a gente pode dizer a Europa, o Japão, a China e a Índia, ok? Principalmente a Europa, tá bom? Também pode incluir os Estados Unidos aí, tá bom? Pode colocar os 4. Beleza. Aí a gente continua a página 386, 387. Aí a próxima é 388. Em sua opinião, podemos afirmar que a questão da pobreza na Ásia é provocada por uma geração insuficiente de riqueza? Então, vamos lá por parte. O que é geração insuficiente de riqueza? Vamos lá. Existem duas situações, tá? De um país, um lugar, né, um estado, um município ser pobre, né? O primeiro deles é a questão de não se ter uma força de trabalho suficiente para gerar riqueza. A segunda é se ter essa força de trabalho suficiente, mas, porém, contudo, portanto, entretanto, isso não ser revertido, tá? Em programas, isso não ser revertido em benefício da própria população. Por quê? Por causa do fator concentração de renda. Qual a ideia da concentração de renda? O nome já fala. Você concentra, né, a riqueza nas mãos de poucos, enquanto que a maioria fica despossuída dessa riqueza. Então, nesse caso, né, a questão da Ásia, o problema não é porque falta trabalhadores, né? Porque a Ásia é um continente que possui a maior população global, tá? Então, o problema da Ásia é muito mais uma questão da desigualdade, tá? Propriamente dita social, do que o problema da geração de riqueza, tá bom?
No entanto que na Ásia existem países que detêm um destaque econômico muito grande, tá? E outros que não. Deu pra entender? Então, essa que é a dificuldade, o problema, que não só acontece na Ásia, mas acontece em qualquer lugar do mundo, tá bom? Página 389. 1. Sobre os países estudados da Ásia Central e Setentrional, o que é a Ásia Central e Setentrional? Central é que tá ali no meio, ok? E a Ásia Setentrional é que tá mais ao norte, tá? Se você quiser visualizar isso, volta na página 350, que tem um mapa da Ásia. E nesse mapa tem escrito lá Ásia Central e Setentrional, ou seja, que compõe praticamente onde hoje é a Rússia e os países independentes da União Soviética, beleza? Então, sobre os países da Ásia Central e Setentrional, de modo geral, qual é a base de crescimento de sua economia? Então, a base de crescimento deles é praticamente exportação de petróleo, gás natural e recursos minerais, ok? Então, é uma região onde também se tem petróleo, não só no Oriente Médio, mas essa região também tem. Analise o gráfico que representa a evolução do PIB. PIB é Produto Interno Bruto, da Índia. Com base nessa análise no que você estudou ao longo do capítulo, responde às questões propostas. Então, aqui nós temos um gráfico, da Índia, evolução do PIB. Então, na vertical nós temos o PIB em bilhões, então nós temos os números de 0 até 2.400, e na horizontal nós temos as décadas, tá? Então 90, 70, 80 até 2016, ok? Então lá, letra A. Entre quais décadas se deu o menor crescimento do PIB indiano? Então, o menor crescimento é a parte da linha do gráfico que está mais perto de 0, tá bom? E é bem no iniciozinho, década de 60 e 70, ok? É só ir acompanhando a linha mesmo, né? Então, ali nós estamos na década de 60, quase em 0, aí 70 começa a subir um pouquinho, mas não chega a alcançar 200, como ocorre na década de 80, ok? Entre quais décadas se deu o maior crescimento do PIB indiano? Então, aqui você tem que colocar, o pico mesmo, aonde que o negócio, fez sucesso, explodiu, ok? Justifique apontando a situação do país no respectivo momento. Então, essa década foi entre 2000 e 2016, que a gente tem um salto praticamente ali, mais ou menos, de 500 até 2.300, tá? E o que fez com que houvesse esse boom da Índia? Praticamente o processo de industrialização, ok? E junto com o processo de industrialização veio uma série de coisas, como, por exemplo, a redução das tarifas de importação, ou seja, produtos que estavam entrando, tá? E barreiras alfandegárias. Então, quando um produto ele entra e sai de um determinado país, ele é taxado, então houve uma redução dessas taxas, autonomias para as atividades privadas, ou seja, para as empresas privadas crescerem, atração de empresas transnacionais, ou seja, abertura mesmo do país para as grandes marcas instalarem as suas empresas, e investimento em educação e tecnologia para qualificar a população para trabalhar nessas indústrias, ok? C. A economia indiana cresce em um ritmo superior à média mundial. Mas é possível dizer que essa riqueza é distribuída de forma justa? Não. A Índia, ao mesmo tempo que ela está se tornando uma superpotência junto com o Brasil, Rússia, a China e a África do Sul, a Índia ela tem muita desigualdade social e é um dos países mais pobres do mundo, né? Então, ao mesmo tempo que é um país que tem um PIB, gera uma riqueza muito grande, é um país em que possui uma distribuição dessa riqueza muito desigual, tá bom? Então, é por esse motivo que a riqueza não é distribuída de forma justa.
beleza? É a página 390. 3. Leia o trecho de reportagem e responda às questões propostas. Então, vamos ler. OPEP quer aliança mais longa com membros fora do cartel. Líder da OPEP, a Arábia Saudita, falou em estender a cooperação entre o cartel de 14 membros e produtores independentes após um acordo com a Rússia e outras nações para controlar a produção e elevar os preços. Pesquise um dicionário o significado da palavra cartel e explique-o resumidamente. Então, vamos por parte. O que é a OPEP? A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ok? Então, são vários países que exportam petróleo. Então, o que acontece, né? Aqui na manchete a gente tem líder da OPEP, que é a Arábia Saudita, tá? Falou em estender a cooperação entre o cartel de 14 membros. Então, são 14 países, tá? Que fazem parte da OPEP, tá? 14 membros e produtores independentes após um acordo com a Rússia. A Rússia também é um país que é exportador de petróleo. O que significa um cartel? Um cartel nada mais é do que um acordo comercial entre os países para fixar os preços para que não haja concorrência entre as empresas, ok? No caso, entre os países, tá? Então, o cartel é algo que pode acontecer com qualquer empresa, seja ela privada ou estatal, e ela tem esse objetivo de eliminar a concorrência. Tipo assim, todo mundo sai ganhando, entendeu? E por que a OPEP é considerada um cartel? Porque é ela que controla o preço do petróleo, né? A comercialização do petróleo. Então, é por esse motivo que eles têm esse poder de determinar e de controlar o petróleo. Então, por exemplo, quando chega em alguma situação, né, que algum desses países que fazem parte da OPEP entram em conflito com qualquer outro país do mundo, uma das formas deles fazerem pressão com o conflito é controlar o petróleo. Por quê? Porque controlar o preço do petróleo, no caso. Porque o petróleo é praticamente a base das indústrias, né? Então, apesar da gente ter outros tipos de combustíveis, para rodar a produção do jeito que roda, na velocidade que roda, é necessário um combustível forte como o petróleo, e nenhum outro conseguiu substituir com a mesma eficácia, entendeu? Então, fazer esse controle do petróleo acaba sendo também uma estratégia para negociar conflitos, como, por exemplo, acontece no Oriente Médio, tá bom? 4. Embora o petróleo já fosse utilizado na antiguidade para fins variados, sua valorização comercial se deu ao longo do século XX, quando os automóveis e outras máquinas com motores movidos a combustíveis derivados do petróleo, por exemplo, gasolina ou querosene, se espalharam por vários países. Como o funcionamento dessas máquinas e motores exige grande consumo do produto, podemos afirmar que, primeiro quadradinho, o petróleo passou a perder gradualmente importância e foi substituído por combustíveis alternativos. Não, nada substitui ainda o petróleo, né, com a eficácia de uma grande produção industrial como a gente tem hoje em dia. O petróleo ganha importância estratégica principalmente para os países cuja economia era baseada na agricultura. A agricultura não faz muito uso do petróleo, né? Não em comparação com a indústria, propriamente dita, né? Então, a agricultura pode até utilizar quando se trata de uma agricultura mais moderna, né? E que precisa de mover os tratores, alguma coisa assim, né? Dependendo aí do peso, da potência dessas máquinas, né, que se utilizam na agricultura, pode ser que o petróleo seja mais eficaz, mas isso vai depender muito. Então, não é que a agricultura não utilize esse combustível, mas se comparado com a indústria ela tem muito mais demanda do que a agricultura pelo petróleo, beleza? O petróleo passou a ser procurado por todas as potências industriais interessadas em incrementar a sua produção. Então, a resposta é a última.
5. Explique com suas palavras por que a região do Oriente Médio é considerada de grande importância estratégica global. Então, no Oriente Médio tem várias coisas, tá? Então, tem um fator religioso, tá? Que lá tem a cidade de Jerusalém, que praticamente é disputada pelos judeus, pelos muçulmanos e também pelos cristãos, ok? Nós temos a questão do petróleo propriamente dita, né? Tem fontes ali de recursos que são assim, interessantes, além de outros recursos minerais. Tem também a questão estratégica da passagem, né? Então, é uma região que dá acesso tanto para a África, Ásia e Europa. Então, é a única região do mundo que dá acesso para 3 continentes ao mesmo tempo. Então, tem várias passagenzinhas ali, né? Que a gente chama de estreito, que são tipo como se fosse canais mesmo, né? Onde diversos navios passam. Então, fica muito mais barato a viagem passar por dentro do continente, né, do que ficar atravessando por fora, por exemplo. Então, assim, são essas as principais questões que nós temos no Oriente Médio, tá bom? Ok. E daí a gente vai para a página 391, que é o que eu estudei, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler direto o texto e você vai escrevendo, beleza? Então, vamos lá. Só um minuto. Então, começar. A Ásia é o continente mais populoso do planeta e constitui um grande mosaico de etnias. A maior parte da população do continente se encontra nas regiões sul e leste da Ásia, enquanto a região da Ásia Central e Setentrional é a menos povoada, tá? Isso acontece muito em função do frio, tá? O Japão se destaca como o país mais desenvolvido do continente asiático, mas sua população encontra-se envelhecida, ou seja, a maior parte da população, numericamente falando, está acima de 60 anos, tá? A China se destaca como a segunda maior economia do planeta e vem registrando crescimento rápido. No entanto, o país também apresenta diversos impactos ambientais relevantes. Então, segunda economia porque a primeira é os Estados Unidos, e impactos ambientais porque o nível de industrialização da China é muito alto e isso se reverbera diretamente em contaminação do ar, da água, do solo e por aí vai, né? Reduzindo aí a qualidade do meio ambiente. São chamados tigres asiáticos um grupo de países das regiões leste e sudeste da Ásia que se destacaram pela eficiência de suas indústrias e dinamismo de sua economia, caracterizando-se como grandes exportadores de produtos industrializados. Os países da Ásia Central e Setentrional representam repúblicas que ganharam independência após o colapso da União Soviética, o que permitiu sua abertura gradual ao capitalismo. Então, hoje eles são a comunidade dos estados independentes, tá bom? A Índia vem apresentando altas taxas de crescimento e deverá ultrapassar a China até 2050, se tornando o país mais populoso do planeta. E o dinamismo de sua economia, porém, não resultou em avanços na área social, ou seja, não quer dizer que um país se tornando economicamente forte significa que também se torne um país socialmente forte também, ok? Apesar de grande parte da população do continente viver em áreas rurais, intensos fluxos migratórios do campo para a cidade estão causando a urbanização da população asiática, né? Então, urbanização e crescimento das cidades. Os países do Oriente Médio, de modo geral, se destacam como grandes produtores de petróleo, o que explica em parte a importância geopolítica da região. Ok? Então, chegamos na página 391, tá? Então, essa foi a correção ao ao. Espero que vocês tenham lido, feito o exercício, acertado, mesmo que tenham escrito alguma coisa diferente, mas que pelo menos tenham seguido a linha de raciocínio, tá bom? Então, depois eu passo para vocês o gabarito escrito, tá bom? Então, gente, a aula foi essa. Um beijo e tchau.